Meus queridos, e aí, estamos juntinhos novamente aqui para nossa aula de redação. Hoje nós vamos trabalhar um gênero novo, um gênero que ainda não foi trabalhado, porém, vocês já perceberam algumas características desse gênero que nós já trabalhamos no gênero textual anterior, que foi o artigo de opinião. Quando falamos em opinião, um texto argumentativo, certo? Aquele texto que vai trazer o ponto de vista de quem escreve. No caso, o artigo de opinião, ele trazia ali um ponto de vista do articulista, da pessoa que estava o quê? Colocando ali a sua opinião a respeito de determinada tese, defendendo o seu ponto de vista a respeito de um tema. Não foi verdade? Vimos isso aí. Vimos essas principais características no artigo de opinião. O editorial, que é o gênero novo que eu estou trazendo aí para vocês, tá certo? Defendendo opiniões. Então, o próprio capítulo aqui, o capítulo 8, já está abrindo com esse título aí, tá certo? Então, vocês vão observar aí no livro Língua Portuguesa, na página 298, traz aí, caracterizando o gênero, algumas características desse gênero textual, que é o editorial. Esse gênero textual também é considerado um gênero textual argumentativo, que traz essa função argumentativa, essa questão de colocar, de o jornalista, de determinada editora, poder colocar o seu ponto de vista. Como sabemos, olha só aí, os bons jornais e revistas do país geralmente buscam a imparcialidade. O que é imparcialidade? É colocar uma notícia, falar sobre determinado assunto, sem colocar a sua opinião ali explícita, sem colocar, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, não. O jornalista ele tem apenas a função de passar, de repassar as informações a respeito de determinado assunto. Como vimos que as notícias, elas trazem essa característica de imparcialidade. Porém, o editorial não. O editorial, vocês vão ver aqui, que é um gênero textual que traz, sim, gente, esse ponto de vista do jornalista, tá certo? Da editora. Então, vamos lá, prestar atenção. Da editora não, do jornalista e até mesmo do jornal. Então, vamos lá. Os bons jornais e revistas do país geralmente buscam a imparcialidade. Isto é, evitam misturar notícia com opinião. Foi o que eu falei. Para opinarem sobre os fatos que noticiam, dispõe de uma seção própria chamada editorial. Então, é nessa seção, é no editorial que eles podem trazer a sua opinião. Eles podem trazer sua opinião. O editorial, por apresentar uma clara intenção persuasiva, certo? Fazer com que o leitor realmente sinta-se convencido de que aquela opinião é verídica e que ele deve acreditar naquela opinião, naquele ponto de vista. Então, eles trazem essa intenção. Pertence ao grupo dos gêneros argumentativos, foi o que eu já falei para vocês. As principais características: expressa a opinião de um jornal ou revista a respeito de um assunto da atualidade, quase sempre polêmico. Tem a intenção de esclarecer ou alertar os leitores, alterar seu ponto de vista a respeito de algum assunto ou mobilizá-los para uma causa de interesse coletivo. Estrutura convencionalmente organizada em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a estrutura é muito parecida com o artigo de opinião. Introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Bastante parecida. Aqui vamos a mais algumas características. Desenvolvimento estruturado a partir de exemplificações, comparações, depoimentos, pesquisas e dados estatísticos. Citações retrospectivas, históricas, então é isso aí. A linguagem também clara, objetiva e impessoal. Predomínio do padrão culto formal da língua. Verbos geralmente no presente do indicativo. Então, gente, vamos lá. São essas principais características. Hoje, nós vamos trabalhar com um editorial aqui no livro de vocês. Língua Portuguesa, na página 300. Observem aí que nós vamos trabalhar aqui com esse texto. Olha, que tem como título Inteligências. Não vou ler para vocês esse editorial, certo? Porque ia demandar muito tempo. Então, vamos lá. Você vai ler aí em casa, fazer uma leitura atenta desse texto. Nas páginas 300 e 301 e na página, aqui ó,
página 300, 301. Ó. E na página 302, tem aí algumas personalidades aí, personagens fortíssimos, influentes, certo? Temos aí os personagens e você vai observar direitinho, vai ler com cautela quem foram essas personalidades aí, qual a importância eles trazem para a nossa sociedade. Então, você vai aprender mais a partir do conhecimento dessas personalidades que estão sendo colocadas aí. E em seguida, você vai para a seção Desvendando os Segredos do Texto, tá certo? Aqui, Desvendando os Segredos do Texto, na página 303. Então, vamos agora, eu vou explicar para vocês a nossa questão, as questões interpretativas. Então, fiquem ligadinhos, prestem atenção. Na página 303 aí, a questão 1 diz, no primeiro parágrafo do texto, como o autor iniciou a abordagem do tema. Ele apresentou de que forma o tema? Através de exemplos das grandes personalidades. Então, vamos lá. Como ele apresentou esse texto no início? Quem assina o texto, gente? Então, essa questão da assinatura do texto é muito importante. Então, quem deve assinar o editorial é um editor, é o diretor, tá certo, gente? O diretor da redação que pode assinar o editorial. Em nome de quem ele escreve? Em nome de que revista ele escreve? Então, coloquem aí. Questão 4, na página 304, diz o seguinte. Uma boa maneira de deixar claras suas ideias em um texto argumentativo consiste em fazer declarações e, em seguida, fazer um resumo delas. Esse procedimento ajuda o leitor a acompanhar o seu raciocínio. Observe na prática como essa técnica foi empregada entre o primeiro e o segundo parágrafos. O primeiro parágrafo foi construído inteiramente com declarações. Essas declarações foram resumidas logo adiante. Transcreva do segundo parágrafo a frase que funciona como um resumo do primeiro. Então, coloquem aí, gente. Churchill, Einstein e Edison tinham estilos de personalidade de aprendizagem inadequados aos métodos escolares convencionais. Certo? Então, coloquem aí. 5. Segundo o texto, os problemas com os métodos convencionais que afligiram Churchill, Einstein e Edison ainda persistem? Explique. Sim, né, gente? Os estilos de aprendizagem inadequados aos métodos escolares convencionais continuam hoje, certo? Em milhares de alunos. Para milhares de alunos, aliás. Então, coloquem aí. Leiam o trecho. Talvez seja uma das causas. Aí, aqui na questão 6, você vai ler esse trechinho aqui e responder a alternativa A. Qual é o sujeito da forma verbal seja, gente? Aí, talvez seja o quê? Certo? Então, vamos lá. Para o autor, a falta de sintonia entre os alunos e os métodos escolares convencionais é realmente uma causa do fracasso escolar? Sim ou não? Ele coloca aí que realmente seja. C. Que palavra no trecho justifica a resposta ao item anterior? Então, quando ele coloca aí, quando a gente coloca talvez, certo? Você não está dizendo que sim ou não. Questão 7, nossa última página aqui das atividades. No terceiro parágrafo, observe as construções que seguem. Então, você vai observar aí as construções. Todos somos inteligentes. Todos possuímos algum tipo de inteligência. Qual é o sujeito de todas as formas verbais destacadas, gente? Quem são? Então, vamos lá. Observe aí qual é o sujeito dessas duas formas. Tá fácil, gente. Tá na cara aí. Por que os verbos estão flexionados na primeira pessoa do plural, gente? Porque o autor se inclui na totalidade de pessoas. Ele se colocou como parte do todos, tá certo? Todos, ele se incluiu aí. Responda aí, eu tô ajudando bastante vocês, porque tem muita questão de gramática nessa atividade de redação, então eu tô trazendo essa ajuda aí para vocês. Então, vamos lá. A concordância verbal foi estabelecida entre o pronome todos e o verbo ou entre o sentido, a ideia expressa pelo pronome.
Então, gente, neste caso aqui, a concordância foi ideológica. Nós falamos que houve uma concordância ideológica. Eu vou dar essa resposta para vocês, para não complicar aí a cabecinha de vocês. Então, coloque aí. A concordância deu-se entre a ideia expressa pelo pronome e o verbo. Entre a ideia. Analisando o terceiro parágrafo do texto, responda: qual é a intenção comunicativa primordial do autor? Qual foi a intenção dele ao escrever esse editorial, gente? Ele queria passar o que pra gente? Mostrar o quê? Qual a importância? Qual a inteligência que é a importância? Só é uma inteligência que é a importância? Então, coloquem aí, dá certo para vocês colocarem essa. Transcreva do último parágrafo aqui, questão 9. A frase que justifica a sua resposta à questão anterior. Quando ele diz assim, confira, tá certo? 10. Você consegue imaginar casos de editoriais em outras mídias? Será possível, por exemplo, um telejornal reservar um momento de sua edição para discorrer sobre determinado assunto a fim de expressar uma opinião coletiva? Pesquise e converse com seus colegas. Gente, essa questão aqui, 10, nós não vamos fazê-la, tá? Nós não vamos respondê-la. Então, não precisa se preocupar com essa questão 10. Façam até a questão 9, tá bom? Essa 10 seria coletiva, na aula presencialmente. Então, façam aí. Ajudei bastante vocês na aula de hoje. Espero que tenham compreendido o assunto. E é isso aí. Tchau, tchau. E até a próxima.